dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Síndico Cast. Para quem não me conhece, sou Nascimento, síndico profissional aqui em Maceió, Alagoas. E hoje vamos bater um bate-papo com um convidado de honra, Edivaldo Cordeiro, outro síndico profissional, com um tema específico, a diferença entre condomínio residencial versus condomínio empresarial. Boa tarde, Edivaldo Cordeiro, síndico profissional, e estou aqui para a gente bater esse papo e tirar todas as dúvidas que tanto você como o público de casa venha a ter sobre essas áreas que são trata-se do mesmo segmento, mas com algumas perspectivas distintas. Perfeito. Vamos lá, né? Edivaldo, já tem quanto tempo que está trabalhando como síndico profissional em Maceió? Eu tô no mercado, eu já estou há 3 anos e estou desde 2021 que eu já venho atuando nessa área. Certo. Você trabalha hoje com qual especificidade mais de condomínios? Hoje, atualmente, meu foco mais é empresarial, contudo, também a gente faz a gerência de residenciais. Certo. Então vamos lá, né? Sempre tem uma particularidade e alguma semelhança, né, entre condomínio residencial e condomínio empresarial, né? E eu já tenho uns 14 anos aí nessa dinâmica, né, de condomínio, e a gente vê a diferença muito grande, né? Eu gosto sempre de remeter que o Alagoas, o Brasil e talvez até o mundo, não posso falar sem conhecimento de causa, mas o segmento condominial ele viveu um certo momento antes e depois do Covid, Verdade. né? Depois do Covid, com o advento dos condomínios, principalmente no âmbito residencial, que as ficaram mais em casa, então começou uma demanda em condomínio no quesito maior de manutenção, né, porque as pessoas estavam vendo ali, ficou notório, quando as pessoas não estavam muito frequentando aquele ambiente, ele era quase um transeunte daquele ambiente. Ele entrava, saía para casa, tomava banho e ia trabalhar. E agora ficou todo mundo ali. Então a gente teve um advento de manutenção, de empregabilidade, que nos empresariais eu creio que foi diferente, né? Teve ali aquele momento que recuou e agora voltou novamente, né? Mas aí eu vejo hoje no mercado, porque a gente atua em todos os segmentos, que no mercado empresarial também tem uma particularidade, né? E aí a gente vai falar sobre vários pontos. A gente tem um pouco tempo para poder imprimir muito conhecimento em muitas coisas que são diferentes, né? E uma delas é que os empresariais ele tem uma diversidade de especificações de trabalho e algumas especificações precisa de atenção a algumas normas. Vamos entrar logo nesse quesito de normativas, né? Aí vamos assim dar um panorama dentro do empresarial, porque às vezes você tem médico, dentista, psicólogo, estudante, advogado, contador, toda a área de trabalho ali dentro. Pois empresariais, no geral, ele já tem uma diferença para um residencial, que ele tem uma finalidade, que é fazer com que a gente operacionalize com o máximo de excelência possível, porque isso gera lucro para os condôminos, né, mediante as suas atividades relacionadas à medicina, advocatício, e referente às licenças em si e as diretrizes que gere cada segmento do empresarial, porque, vamos supor, um empresarial médico, atualmente, você precisa de licença ambiental, você precisa verificar se está na SEDET, o alvará da licença, se ele está em trânsito, se precisa realmente da licença ambiental, se você precisa contratar uma empresa para fazer a coleta de materiais contaminados, se só precisa de lixo comum. Então, assim, a depender do empresarial, você vai ter que fazer um plano de gerenciamento diferente. Fora os AVCB, dos bombeiros, e os laudos periódicos que a gente tem que fazer junto à SEDET, laudo de inspeção predial. E a gente vê que até recentemente, né, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, a atuação governamental no âmbito de acompanhamento e fiscalização dos prédios, tanto empresariais quanto residenciais, foi muito grande. Hoje a gente tem atuação tanto da SEDET, do IMA, do Corpo de Bombeiro no quesito
dos sistemas de segurança contra incêndio, né? Então, assim, acabou que também com esse impacto gera também um alto custo, né? E aí você tem que procurar algumas formas ou de reajustar a taxa de condomínio ou de captar receita. O empresarial, diferente do condomínio, o condomínio só tem uma forma de captar receita. Uma não, né? Vamos dizer assim, mas poucas formas, né? Sim. Do empresarial de gerar receita, ele tem um âmbito maior, né? De capacidade de gerar receita ali naquele ambiente, né? O que vocês veem com isso? Ó, em regra, o principal fonte de renda extra taxa de condomínio, o que tem sido praticado no mercado, é a terceirização de estacionamento. Primeiro, vai tirar a responsabilidade do condomínio em partes, até porque a gente continua sendo corresponsável pelo veículo que está lá Sim. dentro, mas a gente consegue gerar uma receita e planejar manutenções futuras mediante a nossa arrecadação, até porque existe uma constância na arrecadação de receita e a gente consegue fazer uma previsibilidade em quanto tempo a gente vai conseguir gerar o total para que a gente consiga fazer a manutenção. Então, bom, você já tem uma forma. Fora que você pode, depende se o empresarial for alto, né? Ele tiver uma altitude boa, pode locar a cobertura pantena, assim como o residencial, né? Tem residencial que, às vezes, para a geografia que ele está localizado, não tem essa possibilidade. Verdade. Tá entendendo? Às vezes, é pouco a rentabilidade com aqueles mercados. No empresarial, às vezes, quando tem um trânsito maior, talvez seja interessante, né? Aqueles mercadozinhos que estão colocando hoje nos condomínios, nunca vi no empresarial aquilo ali, né? Mas pode ser uma ideia legal para poder outra fonte captar, né? É porque, em tese, um mercado automatizado em condomínios, ele é simples porque ele causa uma benefício para os condôminos, para não ter que sair da sua residência para ir comprar. Já no empresarial, o ideal é montar pequenos quiosques físicos, onde você tem, devido à demanda. Em média, um empresarial hoje, um pequeno, tem uma média de 300 pessoas dia, fora os funcionários de rotatividade. Então, você mantendo um ponto fixo, com doces, salgados, pequenos lanches, devido à rotatividade, então a lucratividade a longo prazo, durante o mês, ela é muito maior. Nos residenciais, desculpa, pelo que eu vi, as grandes que eu olhei, verifiquei, já síndico de vários outros aí, eu nunca vi nenhum um condomínio residencial que tivesse uma receita, tem uma receita mensal de R$ 1.000, R$ 2.000 com esses mercadinhos, né? Mas o mercadinho traz esse benefício, né? Traz esse que diferencial para o condomínio residencial, que é justamente a pessoa descer, ir lá e consumir ali rápido. Porque às vezes falta, né, um sal, um açúcar, uma coisa básica ali você já tem, né? Não tem uma lucratividade que diga assim, o condomínio está ganhando dinheiro com esse mercadinho aqui, locando esse espaço para o mercadinho atuar aqui dentro. Aqui em Maceió, não digo outras capitais aí fora, que o fluxo, até o volume de moradores é muito maior, né? Precisa se ter. Mas nesse quesito de licenças e de gestão, a gente tem uma conflitante, às vezes, que muitos empresariais eles saem como associação, né? Ou às vezes ele nem sai, ele é entregue e começa muitas das vezes com o síndico morador, não tem expertise naquela situação ali de receber o condomínio corretamente, né? E aí tem essa jornada também para transformar o condomínio, né, em condomínio, né? Porque ele está ali como associação de moradores e agora você tem que dar baixa na associação de moradores e instituir o condomínio. E aí precisa também de uma composição documental que tem esse norte, né? Não sei se você já viu isso no mercado, como é que acompanhou esse processo. Já vi, e o ideal é que ele já nasça como condomínio. A associação só em casos extremos, porque primeiro, quando você instaura a associação, primeiro que você tem que dar baixa na associação para depois. Só que tem um porém. Todos os débitos de taxas condominiais anteriores à formalização do condomínio é referente à associação. Então, existe todo um trâmite legal para que você primeiro faça a recuperação e até a longo prazo também para fazer. É bem complicado. Aí tem uma solução boa, né? É que as pessoas às vezes
eu digo sempre, né, o morador tem que sentar e ir para a Assembleia para poder discutir certos cenários. Porque tem solução simples, vejo eu. Né? Você pode contratar uma garantidora e Sim, vender toda essa carteira aí, vamos dizer, num caso desse, né? E aí fica com ela a competência de ir atrás desse passivo e o condomínio começa daqui para frente. Mas, via de regra, que acontece, que a gente vê aqui no mercado local, é que quando já tem 7 anos, aí 5, 7 anos, aí começa-se o processo de transformação para condomínio. Você já tem um histórico de 7 anos, aí a inadimplência às vezes já está alta, né? Porque, infelizmente, o judiciário não é tão proativo como a lei explícita, né? E esses dias até uma pessoa, mas a lei, eu falei com o fulano, agora é 3 dias o cara paga. Eu disse, você tem que me dizer onde está essa lei. Porque uma coisa é o Código de Processo Civil, processo penal e tal, que vai lá julgar a qualidade da ação. O outro é o Código de Defesa do Consumidor, que vai para proteger também o consumidor. Então, assim, a gente tem um âmbito legal que se convergem, mas também protege ambas as pessoas. Protege tanto o condomínio, tanto o morador ou o proprietário da unidade. E aí, para receber esse processo, você vai ter um ciclo longo, 1, 2, 3 anos para recuperar. Né? Em muitos casos, às vezes, há também acordo no meio do caminho e facilita. Né? Eu entendo que o condomínio não está ali para prejudicar, mas ele também não pode ser prejudicado. sim. Né? Então, assim, essa visão do condomínio empresarial, principalmente que choca, ele precisa ter, o condomínio em si, né, o empresarial em si, as licenças ou não. As licenças em si, a depender da atividade fim de cada sala, ela precisa ter as delas. Vigilância sanitária, junta SEDET, alvará do Corpo de Bombeiros. Porém, o edifício só é necessário a licença ambiental, que essa é regra, e o alvará do Corpo de Bombeiros. E caso ela faça o recolhimento do lixo contaminado, aí sim ela vai precisar também junto à vigilância sanitária. Mas caso ela não gere lixo contaminado, em regra é a da SEDET. No caso de lixo contaminado, assim, te cortar rapidinho, só para a gente pegar ter uma base melhor da minha pergunta. No caso de lixo contaminado, o condomínio precisa só de um local específico ou precisa o recolhimento, a coleta direto na unidade? Não, existe todo um protocolo. Tem que ter um profissional treinado e com todos os EPIs para fazer o recolhimento. Tem que ter um elevador específico e um horário específico, justamente para evitar o trânsito de outros funcionários junto com o lixo contaminado em um local adequado, com um ponto de água, sendo totalmente isolado e sem acesso de terceiros, a não ser as pessoas capacitadas. Aí a empresa responsável pela coleta, que em Maceió a gente só tem uma, né, vai lá e faz a coleta desse material a nível de contaminados, né? Isso mesmo. Certo, perfeito. Mas então, quem que fica com a responsabilidade agora são as empresas, né? Os donos das salas, as empresas lá, que vão Isso. fazer essa. Aí, em casos como não tem contrato macro, o que é feito? Cada sala que gera o seu lixo contaminado, ele faz um contrato Direto, né? específico direto com a sala. Top. Então, vemos que o empresarial tem isso aí, porque o condomínio não tem lixo contaminado, né? Apesar que é uma ressalva, né? For fazer o lixo de casa, todo mundo mora, tanto em casa quanto em condomínio, vidro, bota numa caixinha ou numa garrafa PET, para que o operador desse lixo, né, da coleta aí, não se contamine, não se corte seringa, essas coisas, às vezes as pessoas jogam de qualquer jeito, é uma ressalva, né? Para casos de empresariais que têm uma multidisciplinaridade, vamos dizer assim, já tem a empresa que está ali, se for da área de saúde, tem a sua obrigatoriedade de fazer. Né? Não sei se tem algum órgão da área de saúde que deve fazer o controle, né? Mas até critério mesmo da responsabilidade técnica, eu acho. Os conselhos, em regra, anualmente eles fazem suas visitas e, caso encontre alguma irregularidade, eles solicitam as adequações. Mas no caso de lixo mesmo contaminado,
Se for dentro da sala, a empresa responsável, o conselho responsável, ele vai lá e autua se tiver irregular. E a vigilância sanitária também faz anualmente as visitas. Se for o condomínio que fizer esse armazenamento, aí sim o condomínio tem a responsabilidade de gerar os MTRs, que é feito junto ao IMA, para comprovar quem recolheu, o dia que recolheu e a hora que recolheu. E também para onde vai ser destinado para incineração. Os empresariais em si, eles são fiscalizados no quesito do descarte, né, da caixa de gordura, esgoto, a parte de saneamento, vamos dizer assim, né, porque os residenciais, eles, via de regra, pela legislação, tem que se fazer a coleta de 3 em 3 meses, tem que ser para uma empresa específica para tanto o recolhimento quanto a descarga desses resíduos, vamos dizer assim, para ser feito o processo, né, de sanitário adequado, aí, porque hoje no estado de Alagoas a gente tem uma norma sanitária específica para esse fim, né? Então, nos empresariais tem a mesma procedimento? Sim, tem que ter o mesmo procedimento. Contudo, existem alguns que já estão ligados direto na rede de coleta, principalmente na parte de baixo de Maceió. A maioria já estão interligados na rede de coleta da BRK, mas nos casos que não existem, tem o mesmo protocolo. Perfeito. No caso de manutenção nos empresariais, quais são os horários que frequentemente ocorrem? Vamos lá, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, porque por terem atividades multidisciplinares acontecendo durante o dia, fica praticamente inviável fazê-las durante o dia, pelo menos de segunda a sexta. Em regra, a programação é de 19 às 5 da manhã e sábados e domingos e feriados o dia todo. Alguns empresariais só permitem também que sábado só a partir do meio-dia, porque muitas clínicas funcionam. Então, trata-se de um calcanhar de Aquiles, tanto para fazer as manutenções do edifício, como também para a reforma nas salas. Então, a gente tem esse impasse e normalmente isso gera um custo adicional. É porque o horário de trabalho já é diferenciado, né? Aí vamos supor que o cara trabalha só depois das 5, depois das 6 até 5 da manhã, né? Para pegar uma jornada boa de produtividade. Mas tem trabalhos também que não podem ser feitos, muitas vezes tem que ser feito naquele horário. Né? Isso é, acho que é a questão mais complicada, né, de se fazer, ainda mais no empresarial vivo, né? Condomínio em si, qualquer segmentação dele, ele é um organismo vivo, né? E aí, muitas das vezes você não pode ir num condomínio da anestesia geral, que é parar o sujeito ali e ele vai funcionar ainda, né? De toda forma, fazer as operações que é necessária. Né? Mas a gente tem algumas manutenções, não sei como é que vocês têm lidado, principalmente a questão da renovação do auto vistoria do Corpo de Bombeiro, porque eu acho que ele abrange, ele é o maior, né? A obrigatoriedade dele é ideal e até uma política do síndico fazer, porque ele acaba trazendo à tona diversas situações para qualquer edificação, né? Ali quando você vai fazer o AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, a obrigatoriedade, você tem que ou você faz um contrato à empresa para fazer o teu pré-diagnóstico, ou você chama o bombeiro direto, paga a guia, o bombeiro vem, faz diagnóstico, aponta para você dar notificação do que está irregular e você vai trabalhar naquela correção daquelas irregularidades. Né? E todos os meus condomínios hoje, a gente está nesse plano de fazer a renovação do AVCB e é diversas ações. Primeiro, os condomínios muitas das vezes ele não nasce com síndico profissional. Porque, por exemplo, se eu receber hoje uma proposta de um condomínio está nascendo, beleza, top, porque quando eu sentar, eu já vou sentar eu e 4 engenheiros. 2, 3 engenheiros, ver se tem algum morador que é engenheiro que queira ajudar. Por quê? Porque o condomínio, como ele é um ambiente que foi construído, ele tem que ter uma manutenção assertiva, preventiva, corretiva, aquele diagnóstico todo da manutenção, né? Mas também eu tenho que entender o condomínio, eu tenho que vistoriar. E o melhor parceiro é um engenheiro. Verdade. Como é que vocês estão lidando com esse cenário? Isso é uma constante no mercado, porque quando o síndico ele é orgânico,
em regra, ele não se atenta a algumas coisas porque ele solicita que a terceirizada faça isso, até porque ele não tem tempo, ele tem as atividades. Empresariais médicos normalmente são, um médico atende em 2, 3, 4 lugares, então, e fora a falta de conhecimento técnico. Por mais que ele tenha a maior boa vontade de fazer com que tudo dê certo, existe um momento que é necessário que uma pessoa que entenda um pouco mais, que o auxilie para dar esse norte. Ou então a contratação de um síndico profissional direto. Mas é uma constante nos empresariais a falta de manutenção. Mas não por, como eu posso falar, falta de atenção. Mas falta de conhecimento mesmo. É por isso que a nossa profissão veio para agregar em todos os condomínios, seja residencial ou empresarial. Mas a gente pega casos que manta de cobertura totalmente deteriorada pelo tempo, falta de manutenção anual, que é o ideal. Fachada, muitas vezes a gente não tem uma constância, pelo menos anual, ou de 2 em 2 anos para fazer. Deixa eu até te... É um bate-papo, né? Eu acho que é mais uma falha na previsão orçamentária. As pessoas não querem passar a realidade do condomínio, do custo condominial, né? E aí faz a taxa do condomínio mais barata possível. Não, porque a gente só tem essas contas fixas. E a manutenção? A manutenção é o maior do condomínio. Porque às vezes, depende da situação que você está vivendo, a manutenção ela é mais custosa do que os funcionários. Sim. Né? Porque no empresarial, em um determinado condomínio, por exemplo, às vezes 50% da receita é funcionário. Né? Varia do condomínio, do perfil do condomínio. Mas as pessoas não querem pegar, por exemplo, vamos botar 20 mil de manutenção. E mensal, né? E vamos fazer esses 20 mil acontecer. Eu vejo muito isso. As taxas de condomínio, ela é o menor possível, e aí o que acontece? Nos residenciais, a gente começa a inserir taxa extra. Então, o síndico profissional, muitas das vezes, só veio para cá para fazer taxa extra. Mas não é, porque a gente chegou lá e identificou o problema. O que eu vou fazer? Vou convidar uma assembleia e vou passar a situação para a assembleia. O condomínio não tem um caixa, né? Ele não produz renda, que eu chego lá e vou pegar aqui 20 mil. Né? Não é um órgão do governo que chega lá, faz uma suplementação de caixa e faz o investimento que é necessário. Né? Pois é, se todos nós pensássemos em prevenção do que correção, a gente conseguiria economizar pelo menos 60% a 70% do custo de uma correção. Porque você trabalhando com a preventiva, você vai trabalhar pontualmente. Quando você vai trabalhar na corretiva, em regra, já tem que praticamente, é condenado o serviço anterior e você tem que fazer um novo. Existem algumas medidas que você consegue economizar de certa forma, porque hoje a tecnologia, principalmente Ajuda, né? na construção civil, ela avançou bastante, mas são serviços que são, principalmente em condomínios, que são muito onerosos. Impermeabilização de cobertura, troca de revestimento de fachada, rejuntamento, a gente vai partir para a junta de dilatação, impermeabilização de pisos garagem, que tem tráfego, então tem que ser um produto especializado que aguente o tráfego, então assim... Isso aí para mim eu acho que até as pessoas têm que atentar. Onde tem tráfego de veículo, deveria, via de regra, acabar com o revestimento cerâmico. Porque ele não aguenta vamos dizer assim, a força contrária que é feita no piso, ele sempre rompe. Principalmente em determinados lugares que forem eixo de manobra. Pois é, e até o cimento polido também. Cimento polido, mediante a movimentação do solo, ele vai gerando trincas. E muitas vezes, até o profissional, na hora que está fazendo as ranhuras para aplicar as juntas, eles danificam a manta. Aí, à medida que o solo se movimenta, ele cria fissura e começa a percolar água. Isso danifica a estrutura e quando você vai ver, tem que fazer até, muitas vezes, escariar a estrutura, fazer o tratamento da ferragem, fechar e tratar e refazer a impermeabilização. Mas assim, você não tem tanto, isso minimiza muito não com cimento polido, né? Na realidade é com concreto. Sim. Né? Um concreto, e aí vem a máquina de desempolar, né? Elétrica e tal, e deixa bem acabado, né?
Então, assim, fica quase com o cimento queimado, bem legal ali, mas ele diminui muito as trocas de cerâmica, que é um outro custo de intervenção. Ah, sim. Você E até porque você muitas vezes não consegue encontrar o você não mesmo encontra. piso cerâmico. Você não Então encontra. começa a virar um tabuleiro de xadrez. Exatamente. Você não encontra. Primeiro que você, quando for, eu acho que a gente tem que fazer um podcast depois, só de, tipo, quando receber um condomínio novo, né? Como receber, porque se eu hoje peguei um condomínio, né? E a gente foi olhar a parte, os shafts, né? Que os shafts é a departamentalização das partes de elétrica, hidráulica, de redes, né? Interfone e tal, não sei o que, antenas. Eu abri um shaft um dia desse e eu olhei assim, pô, eu não conheço, eu nunca vi um prédio aqui na região baixa de Maceió, no coração de Maceió, vamos dizer assim, financeiro de Maceió. Até os prédios mais populares têm um shaft mais organizado. Sério. Não é que assim, ah não, a costura quando lá entregou, não, pô. A costura entregou um buraco. Aí a gente entra numa parte que seria o mundo ideal. Não, mas sabe por que a falha aí? A falha no recebimento. Que é, quando receber, já contratar um laudo de inspeção predial Exatamente. para justamente assegurar o condomínio que o que ele está recebendo tá em ordem. Porque assim, via de regra, nem sempre o que. Ah, não, mas está tudo dentro do memorial descritivo. Tá. Mas o memorial descritivo ele também tem algumas normas. Né? As normas de construções, não sei aqui falar quais são, mas ela vai te dizer que o shaft tem que estar assim, assim, assado. Né? Ah, os corredores não tem ventilação. Tem vários tipos de edificação que. É porque assim, quando a gente compra, né, a gente não se antena para isso. Né? A gente vai começar a ver essas situações quando está morando. Eu falo isso porque eu fui síndico morador, fui síndico profissional, então estou como síndico profissional agora. Então, assim, quando a gente vê esse distanciamento de que é muito importante, ou a contratação, ideal seria a contratação do síndico profissional para ter isonomia, né? E aí o síndico profissional junto já vai de diretriz, ó, eu preciso de engenheiro para fazer a inspeção geral do condomínio, né? E na inspeção geral do condomínio vai ter todo esse diagnóstico que você está falando aí. Verdade. E sem contar que o ideal é que todo empreendimento empresarial só inicie suas atividades após a entrega do habite. Porque aconteceu um caso que eu estava verificando um dia desse, que o condômino ele pagou todas as taxas condominiais junto à entrega, mas o empreendimento não tinha habite e nem tinha empresa jurídica, CNPJ, né? o CNPJ constituído, seja ele como associação, seja ele como condomínio. E esse condomínio sofreu uma ação e vai ter que ressarcir o condômino, depois de, eu acho que 8, 9 anos, por um simples fato de não ter uma PJ nem ter o habite. Então, o ideal é que, realmente, ao receber, só inicie suas operações após o habite para se precaver de futuros... O grande vilão aí é a ânsia do proprietário, seja do residencial ou do empresarial, de se ter aquele imóvel que ele investiu, né, muito custoso para ele, teve que investir ali e tal, e quer começar a usufruir para morar, ou usufruir para ter um retorno daquele investimento que ele fez. Mas é muito forte essa questão da gente precisar formalizar os processos do condomínio desde o seu nascimento. Do momento que ele nasceu, ali que ele foi constituído, quando foi feita a entrega, né, a gente começar a acompanhar já com pessoas profissionais. Sim. Ah, não, a gente quer que se seja o síndico morador. Então, ou contrate um especialista, que seria um síndico profissional hoje, né, um síndico profissional, e o síndico profissional como consultor. Sim. Para que ele vá lhe orientando, ó, vamos criar aqui essas barreiras, vamos ter uma equipe de manutenção, com engenheiros capacitados, vamos fazer a inspeção inicial do prédio, e aqui no estado de Alagoas, se o prédio é novo, daqui a 5 anos a gente vai fazer, e a gente já vai criando um plano de manutenção da edificação, a gente vai controlando tudo, e aí você vai minimizar
os custos de reparo. Vamos fazer lavagem de fachada, né? Vamos fazer renovação do AVCB, porque se você vê na contínua da renovação do AVCB, a manutenção é muito menor. E sem contar que antes do habite ser entregue, você não consegue assegurar o condomínio, e se houver um sinistro, a construtora ela não vai ter responsabilidade. Nenhuma. E os próprios condomínios que adentraram que vão ter o prejuízo completo. Porque assim, tem que entender que isso é uma empresa. Condomínio, seja condomínio ou associação de residenciais ou de empresariais, são empresas. A empresa tem que estar constituída no nome da empresa. Para quê? Para que todas as legações legais estejam com base na empresa. Isso é muito importante. Eu estou passando por uma situação de um condomínio, que quando chega no condomínio, a primeira coisa que eu compro é um celular para a portaria e contrato um plano de uma operadora em nome do condomínio, tudo em nome do condomínio. Porque quando eu chego nesse condomínio, a maioria, o síndico está em nome o síndico morador está em nome do síndico. Não, fiz aqui um plano para mim, porque é mais barato para a pessoa física. Aí eu fiz um plano aqui no meu que eu pago R$ 39,90. Porque se eu for fazer para PJ, é R$ 59,90. Economia. Eu disse, não, irmão, a gente vai cancelar o seu e vai fazer em nome do condomínio. Não, pô, mas não importa, irmão. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é tua. E hoje, a gente está respondendo um processo, um condomínio aí, né? E o síndico vai por tabela, né? Por causa de uma operação que foi feita num telefone da portaria. Imagina se tivesse em nome do síndico que era morador. A pessoa jurídica, ela tem um amparo maior. A pessoa física é auto-executável. Agora, a pessoa jurídica, não. Eu tenho que identificar quem manipulou aquele dado para poder saber o que é. Então, assim, é muito importante isso. E nos empresariais, então, eu acho que é 3 vezes ou 4 vezes mais importante essa questão da personalidade jurídica desde o seu nascimento. Sim, sem contar que o ideal é sempre ter um corpo jurídico pronto para lhe atender à medida que as necessidades vão atender, vão existindo. Porque hoje, no empresarial, existem 2 profissionais que são essenciais para auxiliar o síndico, que é o corpo jurídico, um bom advogado e um bom engenheiro. Porque o empresarial ele precisa de manutenções periódicas, tão quanto o residencial, mas ela se torna mais constante. Porque se você falhar em uma e aquilo ali foi exigência para que você consiga uma licença, você corre o risco de ser embargado e todo mundo ser penalizado. Então, assim, existe a gente tem que ter um olhar mais clínico e minucioso justamente para que a gente consiga fazer isso mediante o nosso fluxo de caixa, lógico. Tudo gira em torno de fluxo de caixa. Eu tenho que entender que, assim, a gente às vezes quer economizar, mas são economias que não são saudáveis. Sim. Tá entendendo? Não adianta eu querer, num condomínio, fazer um investimento mínimo, né? Sendo que tinha que ser o máximo. Né? Sendo que, determinada situação, você não encontra profissionais. Você tem dificuldade de encontrar um especialista para determinadas situações. Né? Para trabalhar com esse tipo de problema, você tem certa dificuldade. Então, o que acontece? Você vai ter que contratar aquele cara direto. Então, às vezes, e aquele cara não é barato, porque ele já é um especialista. No mercado, todo mundo procurando ele. Ou eles. Vamos supor que só tem 3. E em Maceió tem mais de 3 mil condomínios, imagine. Mão de obra é um problema para a gente, principalmente mão de obra especializada, que existem poucos profissionais e uma demanda muito grande. E essa relação demanda e oferta, ela encarece o produto. Até porque também tem muitos que precisam de tecnologia, e tecnologia é caro. Estava aqui num bate-papo antes no back-office aqui na Connect Automação, né? A gente estava aqui conversando com o Henrique do podcast Potências. Aí a gente batendo papo justamente por isso, que as pessoas não querem investir, seja num conhecimento para si ou em recursos de tecnologia para facilitar a tua entrega de trabalho, né? E aí eu bato muito isso. Eu sou fã da tecnologia
para ela te nortear no teu mecanismo de trabalho, para te dar munições, vamos dizer assim, para te ser mais forte, né? Tanto como empresário, como um profissional, para poder auxiliar. Então, assim, às vezes o cara vem aqui, mas o cara não vai fazer um pré-diagnóstico, não vai fazer um laudo específico para aquela situação. O cara vem, entendeu? Vou dar um caso hoje que aconteceu. A gente tem um condomínio e aí a gente foi fazer uma limpeza de tubulação nas veias do subsolo, né? No subsolo, aí é por infiltração, né? Só que você tem que limpar as veias de infiltração para poder que na próxima pancada de chuva venha. Como a gente teve uma pancada de chuva agora acabou, está diminuindo, né? A gente está entrando já no verão, a gente foi fazer a limpeza de lá. Quando a gente foi fazer a limpeza, que foi tirar as grelhas, o que aconteceu? Toda a borda estava corroída, né? Então, isso aí foi desde a construção, nunca trocaram, creio. Deve ter tido uma troca a cerâmica já não são a mesma. Aí o cara que estava acompanhando disse, eu faço. O cara pedreiro, aí eu faço. Eu olhei assim, quanto tu cobra? Ele, tanto. Eu disse, tá, olha aí para mim material, eu sou. Deu 350 material, a mão de obra, acho que ele cobrou R$ 700, vai ficar tudo R$ 1.100. Aí eu disse, vou contratar um especialista. Por quê? Porque o cara é pedreiro, pô, o cara não é serralheiro. Então, o cara está querendo abranger o serviço só para poder ganhar o dinheiro. Ele executou apenas, né? Tá entendendo? Assim, a gente tem dificuldade de encontrar mão de obra no mercado especializada. Tem alguns que tentam ser generalistas, mas eu comparo muito a um médico. O médico ele se forma clínico geral, mas ele vai para determinada especialidade, é igual ao engenheiro. Tem o engenheiro hidráulico, tem o engenheiro elétrico, o mecânico. Então, assim, nenhum engenheiro ele vai ser completo. Ele vai precisar de um corpo de profissionais que o auxilie também em determinada situação. Então, assim, o ideal é trabalhar com especialista. Pois que agora você vê que no segmento de condomínio tem 5 profissionais, né? Justamente para poder ter uma finalidade. E eu gosto muito disso. Ah, eu sou síndico profissional, eu abranjo tudo. Não, você falou uma coisa massa. Eu acho que você tem que ter síndico profissional para determinadas especialidades. Hoje a gente tem condomínio clube, tem condomínio normal, tem condomínio empresarial, tem associação de moradores. Então são ramos dos próprios síndicos profissionais se especializar. Porque para cada segmento ela tem uma carga. Condomínio clube é uma carga forte, empresarial outra, empresa residencial é outra, porque toda hora você tem demanda, qualquer coisa, os grupos de WhatsApp acaba sendo uma carga para a gente, né? Então, assim, era isso que a gente estava aqui hoje, né? Para bater um papo, quiser acrescentar alguma coisa aí. Sim, eu só quero acrescentar uma coisa. Vocês, síndicos, moradores ou síndicos profissionais, invistam em prevenção. Na sua planilha orçamentária anual, coloque as suas manutenções preventivas, porque a longo prazo isso pode se gerar um problema para vocês. É isso aí, que a gente tem falado muito, né? A previsão orçamentária é um norte. E não deixe de convocar uma taxa extra se for necessário. Sim. Convoca a Assembleia, traz a situação para resolver logo. Não deixa não, para ano que vem a gente precisa resolver. Traga logo, às vezes é mais doloroso para o morador, né? Ó, o condomínio está negativo, acontece às vezes. Como é que a gente pode salvar o condomínio? Não pode fazer um parcelamento, mas a gente precisa de uma gordura extra, porque a gente está com excesso de manutenção. Às vezes precisa falar isso para o morador que ele não está sabendo. Né? O morador chega, está tudo limpinho, tudo pintado, tudo arrumado, mas a gente precisa também ter essa contrapartida. Não investir na prevenção é igual um câncer. Se você não trata de imediato, ele se espalha e o custo e o tempo para ser reparado é muito maior. Muito maior. Condomínio é manutenção, né? Condomínio é manutenção, é basicamente estar toda hora em consulta e vivendo. Pessoal, eu agradeço ao Júnior. Júnior não, Edivaldo Cordeiro, né? Agradeço, Edivaldo Cordeiro, aí, pela tua presença, pelo bate-papo. Tem as diferenças, mas tem muita coisa semelhante, né? Obrigado. Eu que agradeço. Até logo. Valeu. Até mais.